Vamos lá? Então, vamos começar hoje falando de uma patologia muito comum, que são as doenças do canal anal. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, existe ainda, por incrível que pareça, até hoje existe um tabu, não só dos pacientes com patologia do canal anal, como alguns médicos têm dificuldade de avaliar o canal anal do paciente. Isso todos nós temos que vencer, porque o exame proctológico faz parte do exame físico do médico generalista, não é coisa de especialista. Hoje, nós vamos falar das principais manifestações clínicas das doenças do canal anal, tanto as principais benignas quanto as principais malignas. Quando a gente suspeita, qual é a condução desse paciente no que tange à realização de exames complementares e a terapêutica ideal para esse paciente. Lembrando aqui para a gente o nosso canal anal. A ampola retal é a parte final do nosso tubo gastrointestinal. Ele tem normalmente 3 válvulas, chamado de válvulas de Houston. A segunda válvula, também chamada de plica de Kurhaus, corresponde à deflexão peritoneal, ou seja, para cima da segunda válvula já é cavidade abdominal ou cavidade pélvica, para baixo é o períneo. Nós temos a interseção do epitélio, do endotélio do tubo gastrointestinal, que é o epitélio caliciforme, um epitélio glandular, para um epitélio escamoso ou colunar, muito semelhante ao epitélio da pele. Então, essa diferença essa parte entre a borda anal e a linha pectínea, tá? Que forma essa linha que caracteriza a diferença do endotélio do gastrointestinal para o endotélio do canal anal, a gente chama isso aqui de canal anal, sendo que a borda anal ou margem anal é o tecido mais ou menos ali de 2, 4 centímetros, mesmo tamanho do canal anal, que em volta do orifício anal. Mostrando, nós temos 2 trígonos, tá? A espinha bisquiática, o pênio, tá? Ou o monte de Vênus, cóccix, a gente traça 2 triângulos. Aqui eu tenho o trígono urogenital e aqui o trígono posterior ou o trígono anal. Mais importante, então, repetindo mais uma vez, que é como todo pilar da nossa medicina, história clínica e exame físico. É a base do diagnóstico do médico. Então, depois de colher a história clínica, a gente vai falar as peculiaridades de cada patologia, nós vamos entrar no exame físico, aonde o exame proctológico, repetindo mais uma vez, faz parte do exame físico do médico generalista. O exame clínico objetivo, óbvio, história clínica. Quando você parte para o exame físico, inspeção, olhar, procurando abaulamentos, orifícios fistulosos, restrações, parecimento de secreção, o toque retal propriamente dito. Então, essa parte vai para o clínico generalista. Anoscopia precisa de um pouco de treinamento e os tratamentos endoscópios, seja retossigmoidoscopia rígida ou flexível, ou mesmo a colonoscopia, tá? Esses sim são procedimentos para o médico especialista. A posição melhor para o médico é a genopeitoral, colocar o paciente de 4, mas já a gente está falando o tempo todo que os pacientes têm dificuldade de sofrer esse exame. Então, a melhor posição para o paciente, decúbito lateral esquerdo,
tá? Com as pernas semifletidas. Isso a gente chama de posição de Sims, que é uma posição fetal. Ele fica virado para a parede. Tá? Primeiro, estático, nós só vamos olhar para ver se a gente vê alguma coisa muito grosseira, alguma coisa exteriorizando pela região glútea. Inspeção dinâmica, onde a gente vai simplesmente afastar os glúteos e olhar a região orificial. Então, nós vamos procurar ali, sim, fístulas, tumorações, mamilos hemorroidários, qualquer alteração diferente da cor do normal. Inspeção dinâmica com manobra de Valsalva. Para que isso? Para ver se vai haver exteriorização, principalmente de mamilos hemorroidários, eventualmente exteriorização até de pólipos ou lesões tumorais. Mas, basicamente, tá? Hemorroide. Toque retal, aqui a importância do toque retal, lembrando que o dedo não deve ser introduzido diretamente, tá? Você, com a região digital, prestem atenção nessa foto aqui, vocês vão empurrar o esfíncter. Quando vocês empurram o esfíncter, você vê que naturalmente a ponta do dedo vai penetrar na região orificial. Você eleva o dedo e já faz uma entrada já praticamente de metade do seu dedo, tá? Isso avisando o paciente que ele vai ter um incômodo, mas que ele não vai sentir dor. Não é essa a intenção do nosso exame. Então, dedo lateral com a polpa digital, você espera a ponta do dedo passar pela região do esfíncter e eleva o dedo, vira a mão. Tá? Com isso, não é nada de mágico o nosso toque retal. O que a gente vai passar? Vai passar o dedo pela parede do reto, simplesmente isso. Eu vou querer ver se tem áreas de hipersensibilidade. No homem, vocês fizerem um toque retal orientado, vocês vão fazer isso depois facilmente. Parede anterior do reto, normalmente a uns 3, 4 centímetros da borda anal, você tem a glândula prostática. A glândula prostática é exatamente isso aqui, 2 dedos, 2 polpas digitais com sulco mediano. Normalmente, a próstata é de 3 a 5 lobos, classicamente 3, sendo que um lobo, que é o lobo medial, daquele aqui, ele não tem contato com o reto, então você não consegue examiná-lo. A gente consegue examinar os 2 lobos, direito e esquerdo. O lobo médio tem contato direto com a bexiga. Então, está aqui, você vai passar, vai sentir essa próstata, vai ver se tem alguma tumoração, algum endurecimento. Quando você tirar o dedo, você vai inspecionar seu dedo, ver se não tem raias de sangue, ver se não tem muco, secreção purulenta. É esse que é o nosso exame simplesinho do toque retal. É isso que o médico generalista precisa saber. Vamos começar agora as principais patologias do canal anal. Então, de cara, o carro-chefe das patologias do canal anal, que são as hemorroides, tá? Ou os mamilos hemorroidários. Lembrando que o plexo hemorroidário, ele drena o sangue da região perineal e também de alguma parte do canal inguinal, tá? Mas basicamente do períneo posterior e o reto. Então, essa é a entrada que nós temos. É a patologia mais frequente do canal anal disparado. Estima-se que 30% da população já teve, ou tem, ou irá ter problemas hemorroidários. Na verdade, para que funciona aquelas veias hemorroidárias? Elas são túrgidas naturalmente. E eles servem para proteger o canal anal e principalmente o esfíncter anal do trauma causado pelas fezes. Então, eles funcionam como almofadas vasculares, como coxim. Então, eles são importantes na proteção daquela camada muscular do canal anal. Os hemorroidas. O que leva uma pessoa a ter hemorroida? Hemorroida nada mais é que varizes do plexo hemorroidário. Então, tudo que vocês sabem já que leva a varize do membro inferior vai levar a varizes do plexo hemorroidário. Sendo que só de você ficar em pé
você dificulta o retorno venoso. Então, a posição em pé, ortostática, ela facilita a formação das hemorroides. Por isso que os fatores precipitantes levam a um aumento desses mamilos, protusão e sangramento, que é a clínica mais comum. Então, pacientes com constipação ou com diarreia, tá? Hábito defecatório, você sabe que em alguns lugares, principalmente no Nordeste, o paciente vai evacuar agachado, ele não senta no vaso sanitário, ele põe as duas pernas no vaso sanitário e abaixa. Então, isso aumenta a prensa abdominal. Qualquer patologia que aumente a pressão intraabdominal, gravidez, ascite, esforço, seja por hiperplasia prostática, seja por DPOC, que o paciente tem dor, então o aumento da pressão intraabdominal dificulta o retorno venoso, formando as veias hemorroidárias, e tem vários fatores associados, aonde se destaca o trauma direto, principalmente causado por fezes ressecadas. Eu estava inspirada. Alguma pergunta? Deixa eu ver a última prova. Última. Ó, tem alguém com um som aberto, hein? Eu esqueci de fechar nem isso. Que a prova é muito justa, que a nova site Professora, não pode fechar o microfone dela. Eu vou fazer isso. Maria Eduarda. Já fechei. Tem uma moça falando aí. Pronto, vamos voltar aqui. Eu que esqueci de fechar de todo mundo. Tá querendo fazer pergunta? Podem abrir. Voltamos. Estou mostrando aqui as veias hemorroidárias. Elas drenam para a veia retal superior e vai se formar a veia mesentérica inferior. Então, a veia retal superior é uma continuidade da veia mesentérica inferior. Tá? E a veia retal superior se bifurca em 3, que a gente chama de lateral esquerda, anterior direita, anterior em relação à vulva, ao bolso escrotal, e posterior direita, que é em relação ao cóccix. Então, essas 3 posições, elas são tão fixas, ela tem tão pouca variação anatômica, que elas também são conhecidas como 3, 7 e 11 horas. É o nome delas. Então, não existe mamilo hemorroidária às 2 horas e 45 minutos, às 5 horas. O horário delas, 3, 7 e 11 horas. É o nome desses mamilos. Quando ele aparece em outra localização, além dessas, a gente chama de mamilos acessórios. Então, descobrimos o nome. Agora, as classificações. A gente tem as hemorroidas externas, que vamos falar mais para o final, e as hemorroidas internas, que são disparadas as mais comuns. As hemorroidas externas se originam das veias hemorroidárias externas, que elas drenam para a veia pudenda, elas aparecem na borda anal, em qualquer localização. As hemorroidas internas, que elas aparecem acima da linha pectina. E a gente divide ela em graus. Grau 1, 2, 3 e 4. Essa classificação, que nós vamos falar a seguir, é importantíssima para o conhecimento e o tratamento das hemorroidas. Então, nós estamos aqui a nossa canal anal. Está aqui, o reto está aqui. Então, as hemorroidas internas, elas se originam acima da linha pectina. Vocês lembram lá no abdômen, na aula de abdômen agudo, que o tubo gastrointestinal, ou seja, acima da linha pectínea e abaixo do esfíncter esofágico superior, é inervação vegetativa. A inervação vegetativa é aquela dor mal definida, mal delimitada, normalmente ela é localizada no andar médio do abdômen, lembra lá da aula de apendicite, tá? E a dor vegetativa, ela responde a 2 estímulos apenas. Ao estímulo de estiramento, que é a dor em cólica,
e ao estímulo químico, que é a doença ulcerogênica ácido péptico. Então, são esses os dois estímulos do tubo gastrointestinal. Isso tudo é para dizer o quê? A hemorroide interna está acima da linha pectínea. Então, ela não dói. O paciente não tem dor. Então, hemorroide interna, a característica é não ter dor. Ah, professor, mas eu vi hemorroida doer. Sim, a hemorroida pode doer quando ela ultrapassa a linha pectínea. Então, ela vai crescendo, olha só, ultrapassa a linha pectínea e pode se exteriorizar. Quando isso acontece, ele estira a terminação neural abaixo da linha pectínea, então o paciente sente dor. Então, característica de hemorroidas internas. Não dói e sangram. É a grande característica. Por quê? Passa o bolo fecal, traumatiza esse coxim vascular e sangra junto com as fezes. Detalhe, hematoquesia, ou seja, presença de pouco sangue junto das fezes. Eventualmente, pode até sangrar muito, mas a característica é pouco sangue. Ele sangue vai corar o vaso sanitário ou ele passa o papel higiênico vem aquele sanguinho sujo no papel. Essa é a característica do sangramento da hemorroida. Então, agora nós vamos falar da classificação. Grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1, sangra, você não vê. O paciente fala que não tem caroço nenhum, ele vai evacuar, tem sangue no vaso, mas eventualmente sangue no papel. Então, grau 1, passa as fezes, traumatizam e sangram. Grau 2, ele faz esforço para evacuar, então esse sangramento é na forma de hematoquesia. Ele faz o esforço para evacuar, sangra. Ao fazer o esforço, o mamilo hemorroidário vai ser prolapsado para fora do canal anal e, quando ele para de fazer esforço, retorna espontaneamente. Grau 3, sangra na forma de hematoquesia, ele faz esforço à evacuação, o mamilo hemorroidário vai exteriorizar e prolapsar e não volta espontaneamente. Então, essa é a característica do grau 3. Você precisa reduzir digitalmente. Então, o paciente vai falar para você, sai uma bola, eu pego com o dedo e coloco. E ele some. E o grau 4, sangra na forma de hematoquesia, ele faz o esforço à evacuação, aquele mamilo é exteriorizado e não é possível sua redução. Ele é tão grande que está sempre exteriorizado. Então, a classificação é bem simples, bem fácil da gente guardar. Então, 4 graus. Todos eles sangram. 1, não exterioriza. 2, exterioriza e volta espontaneamente. 3, exterioriza e eu preciso de redução digital. 4, sempre exteriorizados. Já vamos falar do tratamento de cada uma delas. Então, essa é a importância das nossas hemorroides. Então, mostrando aqui, ó, grau 1, sangrou, eu não vi nada. Ele precisou passar um anoscópio para ver aqui os mamilozinhos lá, salientes, aparecendo. Tá? Então, hemorroida de primeiro grau, eu não vejo nada. Você manda, você exterioriza, faz manobra dinâmica, faz manobra dinâmica com manobra de valsalva e não exterioriza. O mamilo está lá dentro. Eu preciso fazer uma retossigmoidoscopia, anoscopia, para fechar o diagnóstico e ver aquele mamilo hemorroidal. Grau 2, exteriorizo, faz a manobra de valsalva, o mamilo é exteriorizado. Para de fazer, ele regride espontaneamente. Então, grau 2. Grau 3, ó, não tem nada, faz o esforço, exteriorizou e ele não volta. Redução digital, desapareceu. Grau 4, são grandes, sempre exteriorizados. Tá? 6, 7, 11 horas. Tá? Tratamento. Vários tratamentos. Clínico, dilatação, vamos falar um pouquinho, esclerose, criocoagulação, infravermelho, ligadura elástica e cirúrgico. Disparado, os 3 principais tratamentos que a gente precisa guardar: clínico, ligadura elástica e o tratamento cirúrgico. São os 3 principais tratamentos
das hemorroidas internas. Quando que eu indico o tratamento clínico? Hemorroidas grau 1 e grau 2. Essas são de tratamento clínico, ou seja, a hemorroida que só sangra ou que ele faz o esforço exteriorizado e retorna espontaneamente. Como é que eu trato isso? Primeiro, retirar os fatores causadores. Aí eu tenho doença pulmonar obstrutiva crônica e vivo tendo crise de falta de ar. Você tem que controlar essa crise de falta de ar. Aí eu fiquei sedentário e ganhei muito peso. O paciente tem que emagrecer. Aí eu treino na academia e faço muito exercício físico com muito peso. Tem que diminuir o peso até se readequar a isso. A mulher está grávida, vai melhorar depois que o neném nascer. Então, os fatores causadores. Principal é diminuir o trauma no local. Paciente que tem constipação crônica, tem que tratar a constipação. Tá? E o grande tratamento, diminuir a consistência das fezes, deixar essas fezes mais amolecidas, porque o trauma é o grande fator precipitante dos mamilos hemorroidários. Então, dieta laxativa, rica em fibras, couve, alface, tal. Não usar papel higiênico é um grande, porque o trauma do papel piora a hemorroida, pode fazer microlesões e aumentar o sangramento também. Então, você vai orientar ele a lavar depois que ele evacuar. Banho de assento com água morna para ajudar a promover o retorno venoso. Então, ele pode fazer com chuveirinho mesmo, lavando várias, 2, 3, 4 vezes. Ou você fala para ele pegar uma baciazinha, sentar e ficar se banhando com aquilo. Sintomático. Aí vocês ouvem proctoglivenol, Utaproct, Proctil, erva de bicho, não serve para nada. Para que serve proctoglivenol? Ele tem lidocaína. Lidocaína é um anestésico tópico, é um anestésico local. Ele absorve e tira dor. Então, quando que você indica essas pomadas com base em anestésico? Para as hemorroidas que, ao prolapsar, o paciente sente dor. Então, se ele não tiver dor, não adianta nada. Tá? Tratamento, transformar aquelas fezes mais amolecidas, banho de assento, não usar papel higiênico. Esse é o grande tratamento do paciente. Tratamento cirúrgico voltado para as hemorroidas grau 2 e grau 3, basicamente. E agora a gente tem alguns outros tratamentos. Eu só vou citar para vocês. Escleroterapia, as hemorroidas grau 3 e 4, elas são cirúrgicas, porque elas estão abaixo da linha pectina. Então, eu não consigo fazer nada, porque dói. Então, eu não consigo fazer esclerose. Imagina eu dar injeção no mamilo hemorroidário, no canal anal, e o cara sentindo dor. Aquilo vai isquemiar, necrosar, e o paciente sente muita dor. Então, esses tratamentos, onde se destaca a ligadura elástica, que eu vou mostrar para vocês, são para as hemorroidas grau 1 e grau 2, ou eventualmente o grau 3, que você reduz e fica acima da linha pectina, tá? Porque os pacientes não sentem dor. Hemorroida, você vai fazer esclerose desses vasos, igual faz esclerose de varizes do membro inferior. Você usa uma substância mais conhecida, o etamolim, o nome registrado, tá? Que você vai lá e esclerosa essas varizes, que não é isento de complicações, não precisamos entrar em detalhe. E o tratamento, aqui, ó, ligadura elástica. Indicação, então, grau 1 e grau 2. Grau 3 é de indicação cirúrgica, preste atenção. Você não pode dizer, mas, professor, tem um slide que o senhor escreveu grau 3. Grau 3 é exceção. Paciente que tem uma grau 3 aguda, que nunca teve, que você reduz, ela sobe, você pode fazer a ligadura elástica. Ela tem que estar, ó, acima. Olha a ligalinha pectínea aqui, estão vendo? Então, a ligadura tem que ser acima da linha pectínea, senão o paciente sente dor. Então, você passa um anoscópio, com uma pinça, você pinça aquele mamilo hemorroidário, dispara ali o elástico. Tá? O elástico dispara e você vai ligar. Também não é isento de complicações, mostrando aqui ó, uma ligadura. Aqui o mamilo hemorroidário. Posteriormente, olha lá, esse mamilo hemorroidário necrótico, ele vai cair espontaneamente. Professor? Oi.
Você pode explicar de novo quando que a gente faz a ligadura elástica no grau 3? Eu fiquei confusa. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só. O que acontece? Imagina o cara tem um caroço saindo pelo canal anal. E eu vou lá e coloco um troço que aperta. Ele vai sentir dor, não aguenta. Ele fala assim, tira isso, que eu não aguento, está doendo demais. Então, se ele tiver inervação somática, eu não posso fazer. Quando que eu tenho inervação somática? É quando esse mamilo ultrapassa a minha linha pectínea. Então, ele desce tanto que ele fica lá embaixo. Quando ele estira para o canal anal, ele pega a terminação nervosa do canal anal. Então, eu só posso ligar... Olha aqui, apesar dele estar aqui embaixo, mas ele está embaixo porque ele caiu. Olha a ligadura onde é feita lá em cima, acima da linha pectínea. Por isso que a hemorroida eu só posso fazer grau 1 e grau 2. Mas grau 1 e grau 2 não fica bom sozinho? Fica. Por isso que ligadura elástica é conduta de exceção. Você normalmente trata clinicamente. Quando que eu faço ligadura elástica? Naqueles pacientes que não respondem bem ao tratamento clínico e aquilo está incomodando, que aquilo fica sangrando o tempo todo, ou pacientes que fazem muito sangramento, que também é exceção. Quando que eu posso fazer a grau 3? Lembra que a grau 3 ela é redutível digitalmente? Porém, ela pode ser redutível parcial. Eu reduzo, mas ela não reduz toda, ela fica no canal anal. Essa eu não consigo ligar, porque se eu ligar, eu vou pegar a terminação lá embaixo. Eu tenho que reduzir, olhar com o anoscópio e ver que quando eu reduzir, ela ficou acima da linha pectínea. Então, eu posso ligar. Isso tudo é para quê? Grau 1 e grau 2, ela sempre vai estar a linha pectínea, acima da linha pectínea. A grau 3, eu só posso ligar, é conduta de exceção, se tiver acima da linha pectínea, quando eu reduzir. Foi? Entendi, obrigada. Mostrando aqui a ligadura. Imagina isso aqui, ligado, fazendo necrose no lugar que ele tem sensibilidade. Ele não aguenta. Então, eu tenho que fazer isso acima da linha pectínea. Hemorroidectomia, indicação nas hemorroidas grau 3 igual 4, sintomática. Aí, se for assintomática, depende do paciente. Já vi grandes hemorroides, doutor, não quero operar isso não, isso nunca me incomodou, nunca. Eu tenho um caroço ali, ninguém vê esse troço mesmo, deixa isso aí quieto. Então, não é obrigatório operar, isso não é lesão pré-maligna, isso não é nada. A indicação são as hemorroidas, então, sintomáticas, grau 3 igual 4. Então, vamos lá. Qual é o tratamento? Duas cirurgias clássicas, só para vocês saberem. Cirurgia de Milligan-Morgan, onde você tira o mamilo hemorroidário e liga a base e deixa aberto, cicatrizando por segunda intenção. Porque vocês lembram lá do quarto período, na aula de cicatrização ou cura das feridas, que a fase final da cicatrização é retração. Você ficar suturando pode fazer retração, estenose do canal anal, que é uma complicação ruim depois de tratar. Então, normalmente, a gente deixa aberto com cicatrização de segunda intenção. Técnica clássica de Milligan-Morgan. E a outra técnica que você fecha é a técnica de Ferguson. Você fecha ele. Quando eu fecho, qual é a vantagem? Como não tem tecido exposto, o pós-operatório é melhor, ele sente menos incômodo. Quando eu fecho, aumenta a chance de infecção, porque eu tenho uma superfície fechada com a área aberta embaixo, que predispõe à infecção, e estenose, tá? São as grandes complicações. Quando que eu suturo? Normalmente é quando eu tenho um mamilo só. Eu tenho um mamilo, o mamilo é pequeno, você vai lá e sutura ele, tá? Mas a técnica mais utilizada é a técnica de Milligan-Morgan, porque tem menos probabilidade de complicação, tanto infecciosa quanto complicações de estenose. Hoje, um dos tratamentos novos é o grampeador, tá? Que você faz uma sutura, você passa o grampeador, dispara e liga esses hemorroidas todas de uma vez só. Aqui, o paciente tem hemorroida, você reduz essa hemorroida, passa um grampeador e dispara. Quando eu disparo, olha só,
Eu ligo todas essas hemorroidas de uma vez só. Normalmente, esse grampeador é com grampo metálico. É o mesmo que faz sutura de anastomose intestinal, que eu vou lá, vou grampear e vou fazer. Não é muito feito, porque você torna um procedimento muito caro. Tá? Você vai usar um grampeador desse custa R$1.500, R$2.000, enquanto um fio de cirúrgico custa R$10, que você vai gastar 1 ou 2. Então, a técnica mais feita até hoje, desde 1939, quando o Milligan Morgan descreveu, é a técnica de Milligan Morgan. Mostrando mais uma vez, olha lá, uma mamilo hemorroidário, acionou com uma pinça triangular ou de Pennington, para vocês matarem saudade lá do quarto período, tá? Funcionou, a tesourinha vem cortando, e a técnica aberta, ó, 3, 7, 11 horas, você vê o mamilo totalmente retirado e a ligadura da base, que é algo vascular. Então, essa é a técnica mais utilizada, técnica de hemorroidectomia aberta a Milligan Morgan. Finalmente, hemorroida externa. Então, como é que funciona a hemorroida interna? Vocês já viram aquilo lá. É acima da linha pectínea, é devido ao prolongamento ou continuidade da mesentérica inferior, que se transformou em retal superior. Aquela hemorroida vai acumulando, então ela vai crescendo, ela evolui de grau 1, grau 2, grau 3, até grau 4, ela não aparece de uma vez. Tá? Então, há uma evolução natural, pode até um espaço curto de tempo, mas ela vai evoluir. O paciente normalmente não tem dor, exceto quando a hemorroida passa da linha pectínea. A hemorroide externa, ela aparece na borda anal. Então, ele já aparece abaixo da linha pectínea. Se aparece abaixo da linha pectínea, ela dói. Normalmente, a história da hemorroide externa, história de trauma, grande constipação, diarreia, de repente o paciente teve, ou qualquer outra coisa que levou um trauma na região orificial. Então, ele tem um trauma local ali, aquela veia dilatada e forma um trombo no seu interior. Olha o trombo aqui. A hemorroide externa, o sinônimo dela, trombose hemorroidária externa. Se eu tenho um trombo dentro de uma veia e essa veia dilata agudamente, clínica, dor intensa. Então, a grande clínica da hemorroide externa é dor orificial intensa. Então, o paciente fala que teve um trauma, constipou, foi no banheiro, fez esforço, estava tendo diarreia, e ele teve um trauma muito grande, e agora ele sente uma dor intensa. E você examina, você vê um nódulo endurecido, normalmente visualiza um trombo nesse paciente. Ó, mostrando aqui, ó. Então, o mamilo aparece para fora, você passar ali pelo esfíncter, você vê que para dentro disso não tem nada, do lado de fora, essa imagem do nosso livro, do Seixas, e o paciente sente muita dor. Tratamento da hemorroide externa. A dor é tão grande que a cirurgia é de urgência. Ele procura o pronto-socorro por causa de dor e você vai levar ele para o centro cirúrgico e vai fazer a hemorroidectomia, vai tirar aquela hemorroida trombosada do paciente. Tá? Então, o tratamento da trombose hemorroidária externa é uma urgência, porque você tem que tratar rápido esse seu paciente, porque ele sente muita dor. Ok? Agora vamos para a fissura final. O que é uma fissura? É um machucado, é uma erosão que aparece na borda anal. Então, é uma ruptura da mucosa. Normalmente, por causa das linhas de força do canal anal, eles aparecem na linha média. Normalmente, na linha média posterior, ou seja, para o cóccix. Eventualmente, raramente anterior. Então, 90% posterior, 10% anterior, raramente anterior e posterior, para vocês verem como é que a linha média é importante, por causa da linha de força. Se você vê em região lateral, eu tenho que pensar em diagnósticos diferenciais, como doença sexualmente transmissível e neoplasias do canal anal.
Não que DST e neoplasia também não possam aparecer na linha média. Mas, na linha média, o mais comum é a fissura, principalmente a posterior. Eventualmente anterior e raramente anterior e posterior. Apareceu lateral em relação ao glúteo, em direção ao glúteo, pensar em diagnósticos diferenciais, tá? Principalmente DST e neoplasia maligna. Clínica. Então, primeiro local que a gente descobriu que dói, trombose hemorroidária interna. Dor intensa e contínua, dói o tempo todo. Fissura anal, dor intensa e contínua também, porém, durante a evacuação. Por quê? Vai ter um trauma local. Então, ele vai evacuar, fala que ele dói, e aquilo vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Desculpa. Como eu tenho uma solução de continuidade, posso fazer pequenos sangramentos, parecido com hemorroida, de sujar o papel higiênico ou uma pequena hematoquesia durante as fezes, não causam grandes. Devido ao trauma, a gente faz espasmo da musculatura esfincteriana. Esse é o grande problema da fissura anal. Como a fissura está próxima do esfíncter e o paciente sente dor, aquele esfíncter involuntariamente faz hipertonia. Isso gera um problema importante. Primeiro, a vascularização do canal anal passa por dentro da musculatura. Então, se eu faço uma hipertonia, aquela hipertonia pinça o vaso e diminui o fluxo sanguíneo para aquela área. E o paciente tem dificuldade de cicatrização. E isso vai perpetuando a patologia. Então, mostrando aqui uma fissura anal posterior. Aqui está a região anterior ou genital e aqui a região posterior. Eu faço uma solução de continuidade. Então, agora nós temos um ciclo vicioso. Vamos imaginar. O cara passou, teve um trauma, fez uma fissura. A fissura, devido à dor intensa, o esfíncter faz hipertonia. Se faz hipertonia, diminui a irrigação sanguínea, fazendo isquemia e retardando a cicatrização. Ou seja, a fissura perpetua e vai sentir mais dor. E quando que dói? Quando o paciente vai evacuar. Então, ele tem medo de defecar, ele tem medo de ir no banheiro. Aí ele faz constipação. Só que ele faz constipação e a função do colo é absorver água. Vai absorvendo água do bolo fecal, ele vai ficando cada vez mais dura e cada vez acumulando mais. E uma hora vai ter que sair. Quando sai, piora o traumatismo. Piorou o traumatismo, piora o espasmo, isso já virou um ciclo vicioso. Então, o problema da fissura anal é a cronificação. Por que cronifica? Por causa da hipertonia esfincteriana. Então, na gênese da fissura crônica, o fator que leva à sua formação é a hipertonia esfincteriana. Estou mostrando aqui a fissura. Está causando tratamento. Normalmente, as fissuras cicatrizam de 2 a 4 semanas. É o tempo que uma fissura dessa vai cicatrizar. Aguda. Então, olha lá, mostrando uma laceração, uma erosão, um arranhado na borda anal. Aqui, ó, simplesinho. Mais nada. Passou, machucou e ficou. Você pensa, isso vai cicatrizar em 3 dias. Nada. Esse troço vai perpetuando que ele sente dor e faz hipertonia. Tratamento da fissura anal aguda. Clínico. Tratamento clínico. Como é que você trata? Deixando as fezes mais amolecidas, tá? Deixando as fezes mais amolecidas, como? Igual você trata a hemorroida. Beber bastante líquido, dieta rica em fibras, aquele mucovilar, fibrocal, qualquer coisa que dieta rica em fibras, tá? Seja ela medicamentosa ou específica. E agora, nós não falamos o tempo todo que a hipertonia é ruim, então nós vamos tentar fazer uma esfincterotomia química, seja com nitroglicerina, seja, não está nem escrito aqui, diltiazem. O diltiazem, você lembra do diltiazem lá na cardiologia?
Tá? Diltiazem é relaxante da musculatura lisa, por isso que diminui a pressão oral. Vocês vão fazer diltiazem a 2%. Detalhe, não tem na farmácia, não, tem que mandar manipular. Tá? Então, a gente manda manipular diltiazem a 2% ou nitroglicerina. E ele vai passar em volta, no esfíncter, fazendo movimento circular 2, 3 vezes ao dia e após as evacuações. Então, esse é um tratamento importante. Normalmente cicatriza 2 a 4 semanas. Você tenta o tratamento até 8 semanas. Não melhorou, o tratamento é cirúrgico. Tá? Por quê? Porque a hipertonia não está deixando cicatrizar. Então, a esfincterectomia química não conseguiu ser efetiva. Então, está lá a fissura aguda. Qual é a característica que vocês viram? É uma lesão aguda. Então, é uma lesão superficial, normalmente plana, com uma solução de continuidade e um fundo vermelhinho. A fissura crônica torna-se uma lesão crônica. Então, as bordas ficam aparentes. Ela vai aprofundando tanto que o esfíncter começa a aparecer. O esfíncter fica aparente. Dentro da linha pectínea, eu tenho papilas e as criptas de Morgane, que têm células de defesa. Aquelas papilas vão fazer um processo inflamatório e vão fazer papilite, ou seja, uma papila sentinela, junto com um plicoma. O que é o plicoma? Plicoma é uma excrescência da pele, porque ela vai fazendo tanta hipertonia que aquela pele vai retraindo e fica como se fosse uma verruguinha molinha na base do esfíncter. Isso caracteriza a tríade crônica. Tá? Então, a fissura crônica ela tem plicoma sentinela, hipertrofia da papila e o esfíncter aparente. Alguns livros vêm borda calosa em vez do esfíncter aparente. Então, essa é a tríade clássica, quando você fala assim, cronificou. Cronificou. Tratamento cirúrgico, porque ele tem a hipertonia. A clínica continua a mesma. Ele vai sentir dor quando vai evacuar. Então, esses pacientes, você indica as pomadas à base de anestésico junto. Mas se você não tratar a hipertonia, não tem jeito. Então, você vê uma fissura crônica. Lembra a fissura aguda, que era só uma lesãozinha? Olha a fissura crônica aqui. Ó. É uma úlcera. Tá? Olha aqui o plicoma sentinela e a papila hipertrófica aqui no centro. Aqui eu não estou vendo a papila, por causa da hipertonia, ela fecha. Aqui eu vejo uma fissura. Olha o plicoma aqui. Ó. A pele faz uma excrescência. Isso é um plicoma. Tratamento da fissura crônica. Você pode até tentar heroicamente. O paciente nunca tomou nada. Eu passo o diltiazem. Tá? Então, você vai lá, tenta fazer o tratamento clínico. Mas, normalmente, o tratamento é cirúrgico. Qual é o tratamento cirúrgico? Lógico que a retirada da fissura é importante, porque você vai retirar a fissura, vai transformar a fissura crônica numa fissura aguda e ela cicatriza mais fácil. Porém, você tem que tratar a hipertonia. Como é que eu trato a hipertonia? Com esfincterotomia. Poxa, professor, mas como é que eu vou fazer esfincterotomia? Ele vai fazer incontinência fecal. Vocês lembram lá da anatomia e da histologia, lá em Itos, primeiro período, que eu tenho 2 esfíncteres anais. É bem grosseiro. Na verdade, segundo o Chades, eu tenho 6. Mas vamos ser bem simplista agora. Nós temos 2 esfíncteres anais. Um interno, que é o involuntário, formado pelo prolongamento da musculatura lisa e circular do tubo gastrointestinal. Então, elas vão se fluir e formam o primeiro esfíncter, que é involuntário. O segundo esfíncter, que eu tenho vários, inclusive o músculo pubo-retal do períneo, mas também não vem ao caso, ele é voluntário. Eu controlo esse esfíncter. Quando eu faço hipertonia, eu estimulo o esfíncter interno, que ele é involuntário. Então, eu tenho que fazer esfincterotomia interna. E se você fizer a externa é voluntária, ele faz incontinência fecal. Então, esse que é o problema da esfincterotomia. Então, eu faço esfincterotomia interna.
Mostrando aqui, ó, a fissura, faço uma incisão lateral e acho o esfíncter interno e secciono esse esfíncter interno. Então, esse é o tratamento. Esfincterotomia interna. Este é o grande tratamento da fissura crônica. Tá? Mostrando mais uma vez uma foto lá do nosso livro. Ok? Então, vamos continuando agora. Abscesso ano-retal, que é uma patologia também muito comum. Todas essas patologias, hemorroida, fissura anal, fissura crônica, é o dia a dia de quem trabalha em pronto-socorro. Outra patologia muito comum orificial são os abscessos ano-retais. Clínica do abscesso ano-retal é a clínica do abscesso em qualquer lugar. Dor anal intensa. Clínica do abscesso. Então, ó, 3 patologias que causam dor anal intensa. Trombose hemorroidal externa ou hemorroide externa. Fissura anal. Hemorroide externa, dói o tempo todo. Fissura anal, dói intenso, mas mais quando ele vai evacuar. Depois a dor melhora e até some. Abscesso ano-retal, dói muito o tempo todo, igual trombose hemorroidal. Então, normalmente, pode vir seguido de um trauma, uma história de um trauma, tá? Piora a mobilização, piora com tosse, e quando você examina, massa palpável com sinal flogístico, tá? Eventualmente, ele pode ser mais profundo e passar até desapercebido, mas não é o comum, não. Por que eu tenho um abscesso? Por que o abscesso ali é relativamente comum? Lembra que eu falei das linhas, da linha de Pectínia, aonde eu tenho as criptas e eu tenho várias glândulas naquilo ali? Essas glândulas produzem um muco que ajuda a lubrificar o canal anal para a passagem das fezes, e elas têm de 6 a 14. E essas glândulas, elas mandam prolongamento até, elas são longas, elas mandam prolongamentos para o interior dos esfíncteres. Então, ela perfura aqueles esfíncteres, tanto os internos quanto externos. Com um trauma local, o processo inflamatório pode atingir todo aquele segmento e causar obstrução daquilo tudo. Tá? Seja por trauma, seja por restos de fezes, então eu tenho uma obstrução daquilo, o muco continua, vai acumular uma secreção líquida e formar o abscesso. Então, mostrando aqui, ó, ele segue o trajeto e forma um abscesso localizado. E pode seguir o trajeto dos esfíncteres. Aqui você vê o esfíncter interno e aqui o esfíncter externo. Então, ela pode seguir o trajeto desses esfíncteres e dissecar esse perímetro. Então, às vezes, você tem extensos esses abscessos perianais. Mostrando a localização clássica, tá? Os abscessos podem ser perianais, submucosos, interesfincteriano, isquioretal e o pior de todos, o supraelevador do ânus. Por que é o pior? Porque ele está lá, ó, lembra da segunda válvula de Houston, ou plica de Kurhausen? Ele fica aqui, ó, a espinha isquiática está aqui, ele está lá em cima. Ó, então, o abscesso da espinha, interesfincteriano, perianal, tá? Isquioretal, e esse aqui em cima, ele não dá clínica. Então, às vezes, é mais comum em paciente diabético, imunocomprometido, e o paciente, às vezes, ele chega séptico e você não acha o foco desse paciente. Normalmente, esse abscesso acaba drenando para a ampola retal, por causa da proximidade. Então, essas são as localizações dos abscessos. Tá? Então, clínica, dor intensa, que aparece o tempo todo, associado a sinais flogísticos. Diagnóstico clínico, exames complementares não são. Então, você viu, patologia periorificial é olhar. Tá? Por isso, mais uma vez, da importância do exame proctológico de rotina no cotidiano do médico generalista. Então, eventualmente, nesses abscessos mais profundos, tomografia, ressonância, ultrassom podem ser realizados, mas normalmente não são necessários. Estou mostrando aqui um abscesso com sinal flogístico. O abscesso mostrando aqui. Tá?
Tratamento do abscesso. Agora sim, prestem atenção. O paciente chega com abscesso endurecido, quer dizer, tem uma celulite local. Conduta dessa celulite: calor local, analgésico para você esperar, flutuar e drenar. Conduta no abscesso anal ou abscesso perianal. É conduta de exceção. Conduta: pronta incisão e drenagem. Guardem isso. Você tem que... mas ainda está endurecido. Vai para o centro cirúrgico, anestesia geral, ou sedação profunda, ou anestesia subaracnoide, se possível. E você vai drenar como você drena qualquer abscesso. Estou mostrando o abscesso aqui. Ó. Olha só, vários pequenos orifícios aqui, ó, já de drenagens anteriores. Olha o abscesso. Então, conduta, você funciona, incisa e drena esse antibiótico. Drena esse abscesso. Eu olhei ali com o rabo de olho antibiótico. Indicação de antibiótico no abscesso perianal. É a mesma indicação de antibiótico para os abscessos. Pacientes sintomáticos, mas principalmente pacientes imunodeprimidos. Presença de grandes abscessos também são indicações. Mostrando a localização, paciente anestesiado, faz o toque, abriu, drenagem ampla desse abscesso. O mais precoce possível, ou seja, deu o diagnóstico, está endurecido, você leva e drena. Mostrando de novo, em posição genopeitoral. Grande, olha o abscesso, como drena muita coisa, você tem que fazer exploração digital. Por que que eu tenho que drenar precoce? Porque aqui está a grande complicação dos abscessos perianais. Os abscessos perianais que são drenados tardiamente, ou pior, espontaneamente, quer dizer, você drenou sozinho, eles evoluem para fístula anal em quase 100% das vezes. A gente fala quase, porque vocês já aprenderam que nunca, sempre, não existe em medicina, mas é praticamente 100%. A etiologia está lá. Então, a fístula é o abscesso. Lembra que eu falei para vocês? Começa numa glândula, numa cripta dessa. Então, ele drenou espontâneo, mas o processo inflamatório da cripta existe. Então, ela vai secretando, uma secreção crônica, e fica saindo por orifício. Então, definição de fístula: é um pertuito entre duas superfícies epiteliais. No caso, o endotélio do canal anal e o epitélio da pele. Então, eu tenho pertuito. O que mantém uma fístula é débito. Então, eu tenho uma glândula com processo inflamatório crônico, eliminando muco nisso aqui. Então, ele fica. Clínica da fístula perianal. Molha a cueca. O que acontece? Sai uma secreção crônica em pouca quantidade. Então, o paciente fala que ele sempre tem a sensação que ele está úmido, que ele está sujo. Tá? Então, eventualmente, essa pele acaba epitelizando, o muco produzindo vai acumular aqui e ele faz um novo abscesso, fica fazendo abscessos de repetição. Ok? Mostrando as fístulas, lógico que ela tem classificações. Primeiro, ela pode ser simples ou complexa. Simples é quando eu tenho um orifício interno e um orifício externo. Complexa é quando eu tenho 2 ou mais orifícios internos ou 2 ou mais orifícios externos. Mostrando aqui, ó, uma fístula complexa. As fístulas disparado mais comuns, elas são interesfincterianas. Ela só perfura o orifício ou músculo esfíncter interno. Elas podem ser transesfincteriana, perfuram os 2 esfíncteres. Ela pode ser supraesfincteriana e extraesfincteriana, onde ela passa por cima, que é raro. Tá? Disparado, as fístulas interesfincteriana e transesfincteriana são mais da metade dos casos. Tratamento da fístula. Tá? Mostrando outro, existe uma classificação de Goodsall. Isso é para quem vai fazer cirurgia, eu tenho que falar para vocês, porque eu já vi muito em prova de residência, prova de concurso. Goodsall fala o seguinte, prestem atenção. Aqui é a região glútea, ó. Aqui anterior
é a genitália do paciente. Ó, essa imagem é do nosso livro aqui, ó, é a genitália. Ele fala que as fístulas anteriores são retas. Por quê? Porque ele drena em região para o períneo anterior. A fístula posterior são curvas, por causa do glúteo. O glúteo tem essa figura, esse desenho. Então, a fístula normalmente cresce por causa da musculatura glútea, fazendo o mesmo desenho. Então, as fístulas posteriores são curvas e as fístulas anteriores são retas. O que Goodsall falou? Cuidado com a fístula anterior com mais de 2 ou 3 centímetros. Por que isso? Porque pode ser uma fístula anterior longa, mas eu tenho que pensar que pode ser uma fístula posterior curva, que ela cresceu tanto, olha só o desenho, e veio sair aqui na frente. Olha só, porque eu não vejo o trajeto, não é isso? Eu vejo o orifício interno e vejo o orifício externo. Se eu vejo esses 2 orifícios a mais de 3 centímetros, eu posso, primeiro, claro que eu tenho que pensar que é uma anterior longa, mas pode ser uma posterior que cresceu tanto e saiu aqui na frente. Tá? Então, isso é a lei de Goodsall. Mostrando aqui uma fístula anterior. Então, clínica. Pode ter dor ou não, se tiver dor é um incômodo, mas o que caracteriza é uma saída de secreção seropio sanguinolenta pela fístula em pouquíssima quantidade. Nós temos diagnósticos diferenciais, tá? Principalmente doença de Crohn, cisto pilonidal e assim vai, neoplasia. Raramente também eu preciso de exame complementar. O melhor exame, até que a gente vê essa fístula, é a ressonância, mas raramente eu preciso. Aqui mostrando um ultrassom endoanal. O ultrassom fica aqui no interior do canal anal, mostrando o trajeto fistuloso. Aqui o desenho e aqui o trajeto fistuloso. O tratamento é cirúrgico, fistulectomia ou fistulotomia, lembrando que isso é uma cirurgia eletiva. Normalmente você passou o fio, você viu o trajeto do canal anal, eventualmente, se ele passa pelo orifício interno, eu posso cortar, o esfíncter interno, eu posso cortar. Vocês já aprenderam isso. Se ele é transesfincteriana, passa pelo interno e pelo externo, eu não posso cortar, senão ele faz incontinência fecal. Então, o grande tratamento é: eu passo um corpo estranho, aqui no caso um dreno de Penrose, deixa esse corpo estranho aí por 2, 3, 4 semanas, ele vai fazer um processo inflamatório e fixa o esfíncter externo. Então, aí depois, por causa do processo inflamatório, não deixa esse esfíncter correr, eu secciono o esfíncter externo. Tá? Isso é mais a nível de curiosidade para vocês, o que vocês têm que saber, que o tratamento da fístula anal é cirúrgico. Entre as patologias do pavimento anal, nós temos o prolapso e a procedência. Tá? Prolapso é a mucosa que é exteriorizada pelo canal anal, ela desce toda, e a procedência é uma eversão do reto. Então, o reto sai todas as camadas da parede pelo canal anal. Então, isso está intimamente relacionado com lesões da musculatura perineal. São as principais causas. Mostrando aqui, o prolapso sai tudo, desce, escorre. O prolapso é menor do que a procedência. Não preciso falar, tá? Às vezes, o prolapso é secundária hemorroida. Na hora que a hemorroida grau 4 fica lá para fora, ela tende a pender e puxar a mucosa junto com ela. Então, eu posso fazer esse prolapso. O tratamento é cirúrgico, várias cirurgias. A mais utilizada é essa cirurgia aqui, cirurgia de Tirsch. É muito comum em pacientes idosas múltiplas. Por quê? Porque o parto normal faz aquela lesão perineal, depois o paciente vai ficando idosa, há uma atrofia daquela musculatura, então a mucosa acaba se exteriorizando. O tratamento mais feito é isso aqui, a gente chama de cirurgia de Tirsch. A gente passa um fio de aço, pegando a musculatura esfincteriana, e deixa aquele fio lá. Lógico, eu tenho que tomar cuidado para permitir fechar o ânus, permitindo a passagem do bolo fecal.
esse fio fica aí durante 6 meses, faz um processo inflamatório, faz hipertonia do esfíncter, ele volta ao tônus, depois de 6 meses eu tiro esse fio. Procedência já é pior. Por quê? Porque desceu tudo. O reto fez isso aqui. Tá? Então, olha só, o reto desceu. O tratamento também é cirúrgico, mas não adianta só eu passar o fio. Eu tenho que reduzir, fazer uma laparotomia, ou uma cirurgia vídeo assistida, e fixo o reto no promontório, chama-se promontofixação do reto. Vou lá, fixo o reto para ele não descer mais. Finalmente, terminando as doenças benignas, nós vamos falar do cisto pilonidal. Tem mais 20 minutinhos, tem mais 20 minutos de aula, já vai avisando o pessoal que está dormindo para acordar, que já já nós vamos pegar presença. Presença geral só foi de manhã na vista, à tarde a gente tem a presença. Primeiro vai ser para a turma A, depois para a turma B, tá? Então, preste atenção, já sai mandando mensagem, acordem todo mundo, que eu já vou pegar presença, hein? Então, a doença pilonidal, o que é? É um abscesso recorrente que aparece na região sacrococcígea. Olha só. E existem várias teorias para explicar esse abscesso. Primeiro, é a teoria adquirida, porque normalmente aparece em pacientes que têm aumento da pilosidade da região glútea, e um folículo piloso desse é constantemente inflamado. Como a região sacrococcígea, que tem mais contato quando você senta, ele fica fazendo um processo inflamatório crônico. É uma teoria. Porém, em algumas cirurgias, você encontra restos de origem neuroectodérmica. O que é a origem neuroectodérmica? Vocês veem que aqui termina o tubo neural. E o tubo neural, que é de origem neuroectodérmica, a região neuroectodérmica não dá só origem a tecido neural, há origem para fâneros também, como pelo, osso, até dente. Então, é comum, quando você operar, você achar ali tufos de cabelo, pedaços de osso, pedaços de dente. Então, isso é congênito, é uma doença congênita. Como tem duas teorias, hoje se acredita na teoria mista. Você tem uma má diferenciação da crista neural, então eu tenho aquelas células totipotenciais que vivem ali, quietinha, e nunca vão sofrer diferenciação. Porém, se o paciente tiver hipertricose, ou sofrer um trauma, sofrer foliculite, aquele processo inflamatório ativa aquelas células totipotenciais e começa a formação do abscesso crônico. Tá? Então, essa é a teoria mais aceita. Então, a clínica pode ser assintomático, silencioso, mas normalmente você tem pequenos furos que drenam secreção, parecido com a fístula, só que a fístula normalmente é em região periorificial e a doença pilonidal é em região aqui, sacrococcígea. Tá? Complicações, abscesso, igual a fístula. Essa pele aqui vai colonizar, acumula secreção e o paciente faz abscesso. Podem tomar grandes dimensões esse cisto pilonidal, chegando até o periósteo da região sacral. Como diagnóstico é clínico, não preciso de exame complementar, mas aqui mostrando uma ressonância para vocês, o tamanho da loja que fica aqui perto do cóccix. Tratamento. Se tiver infecção secundária abscedor, drenagem. Tá? Então, eu vou drenar o abscesso. Fora, então, tratamento. A mesma coisa do abscesso, antibiótico é deixado para pacientes imunocomprometidos, grandes lesões locais. E depois que você trata, o tratamento é cirúrgico. Detalhe, alta taxa de recidiva. O tratamento é ressecção em bloco da lesão, olha só, até chegar no periósteo. Esse periósteo vai ser curado, ou curetado e cauterizado. E a cicatrização é segunda intenção.
Tá? Existem algumas técnicas de sutura, mas normalmente aquele ponto acaba abrindo. E tem uma maior taxa de recidiva. Então, o tratamento é segunda intenção. O aspecto estético final não é ruim, porque a linha de força da região perineal é em direção à prega glútea. Por causa do glúteo, a linha de força é para dentro. Então, fica uma linha naquilo ali. Porém, leva tempo para cicatrizar. Pode levar, dependendo da extensão, de 15 dias a 3 meses. Então, você tem que preparar o paciente a fazer curativos aí durante 3 meses até isso cicatrizar. Finalmente, vamos chegar agora nas neoplasias do canal anal, dando especial atenção às neoplasias da margem anal e da borda anal. Por que isso? Porque são tumores que fazem diagnóstico diferencial com doenças benignas. Então, você sempre tem que pensar. Nós temos, óbvio, tumores muito agressivos, que são os carcinomas epidermoides, os adenocarcinomas e o melanoma. São tumores muito agressivos. Mas a gente tem alguns outros tumores que são menos agressivos, porém com mortalidade também, que são as doenças de Paget, Bowen, carcinoma de células basais. Então, vamos falar agora de cada um. Das neoplasias, fazem diagnósticos diferenciais. A gente já falou com fissura, com fissuras crônicas, em borda lateral, lesões hemorroidárias por causa do sangramento. Então, cuidado com o paciente que tem sangramento, hematoquesia, e você vê uma hemorroida. Esses pacientes é sempre bom, se não for um agudo, eu tive um trauma, fiquei constipado, apareceu uma hemorroide e sangrou. Esse não precisa. Mas o paciente que tem hemorroide, fala, minha hemorroide é melhor, vive sangrando. Você examina, você não vê direito essa hemorroide, exame de imagem, tá? Retossigmoidoscopia, pelo menos. Você tem que olhar, porque nada impede dele ter uma hemorroide, ter uma neoplasia do canal anal ou uma neoplasia de retossigmoide, que está causando esse sangramento. Tá? Existem alguns relatos de homossexuais, o coito anal predispor algumas neoplasias malignas, porque algumas neoplasias malignas são HPV dependentes. Então, tem algumas dessas relações, outros falam que não tem, mas o certo é que o HPV é fator precursor para a neoplasia do canal anal também. Olha só, isso que eu quero que vocês vejam. Olha, você olha um paciente é idoso, acamado, fica deitado, e a família chama o médico de saúde da família. Olha, meu pai tem uma assadura que a gente trata, passa hipoglós, passa pasta d'água, a gente trata, lava toda hora, tira a fralda, deixa ele sem fralda, pegando sol, e essa assadura não melhora nunca. Então, esse é o motivo do nosso assunto agora. Cuidado com esses pacientes idosos que tem uma assadura que ele não consegue melhorar. Ou ele fala que tem uma fissurinha que não melhora. Então, carcinoma de células escamosas. Olha isso aqui, carcinoma. Lembra aquela afecção fúngica, tínia? Olha só, que está na virilha, dá em região glútea. Olha só. Então, cuidado com essas lesões, tá? Que não aparecem. Então, um tumor da margem anal é a doença de Bowen, tá? Que aparece aqui, que é muito semelhante à tínia. Tratamento pode ser ressecção ampla, eventualmente, nas doenças mais agressivas, você precisa fazer amputação do canal anal com colostomia definitiva. É sempre uma opção. Porém, esses tratamentos, normalmente, a incisão local, o paciente responde bem. Segundo, doença de Paget. Você lembra que a doença de Paget da mama é aquela lesão eczematóide, você já deve ter isso na aula de ginecologia, o paciente faz um tumor de mama, é um eczema crônico periaureolar, é a doença de Paget. Existe uma doença de Paget extramamária, que aparece também como uma lesão eczematóide da região perineal, tá?
Prognóstico, olha só, ruim, 54% de mortalidade em 5 anos. Tratamento, excisão local. Olhem a lesão, como lembra uma assadura crônica. O tumor de células basais, que normalmente aparece uma erosão, tá? Que lembra uma fissura. Então, cuidado com fissura. Ó, região lateral da borda anal. Lembra que eu falei? As lesões laterais, você pensa. Está aí um diagnóstico diferencial. Tratamento de todos semelhantes. Carcinoma de células escamosas. E esse que eu quero que vocês vejam, que é o carcinoma epidermoide. Tá? O carcinoma epidermoide do canal anal tem uma peculiaridade. Eles respondem, como todos os tumores epidermoides, eles respondem muito bem à rádio, principalmente, e quimioterapia. Então, o tratamento dos carcinomas epidermoides não são cirúrgicos, ressecção, porque o tratamento cirúrgico também é muito agressivo. Tem que amputar o ânus, ressecar o reto e eu não tenho onde anastomosar, então eu tenho que fazer uma colostomia terminal definitiva, nunca mais vai sair, tá? Porém, os carcinomas epidermoides respondem bem à radioquimioterapia. Melanoma são tumores raríssimos com prognóstico péssimo, tá? Ele aparece em qualquer local da pele, inclusive na pele do canal anal, que é aquela pele de interseção. Normalmente aparece, esse aqui é do nosso livro, mas normalmente eles são de coloração enegrecida, porque ele tem um pigmento muito grande, tá? Então, eles aparecem aqui, são lesões com uma taxa de mortalidade muito alta em 5 anos, normalmente chegando próximo dos 100%. Outro tumor raro no canal anal é adenocarcinoma. Como adenocarcinoma é tumor raro? Adenocarcinoma é comum no reto, porque é tecido glandular. Canal anal é tecido semelhante à pele, não tem glândula. Quando aparece um adenocarcinoma ali, é um tumor raro, de mau prognóstico, e tem péssimo prognóstico. O livro fala, tem uma coisa interessante, prognóstico universalmente fatal, quer dizer, mortalidade inferior a 100% em 5 anos. Então, normalmente tem uma sobrevida muito curta, independente do tratamento, assim como o melanoma. Okay? Então, a gente falou. Hoje, falamos, então, sobre as patologias do canal anal. Já estamos fechando o nosso ciclo. Falta, então, conversarmos sobre colecistopatias, onde a gente vai falar das doenças benignas, das doenças inflamatórias e também das doenças malignas das vias biliares. E a gente fecha em complicações cirúrgicas. Tá? Então, e a gente fecha o ciclo de vocês do 8º período. Ok? Perguntas? Sem pergunta? Então, lembrando como é que é, vou começar pela turma A. O correto seria fazer a coluna, porque a retossigmoidoscopia não pega todo o corpo. É porque a gente fala em retossigmoidoscopia. Isso é interessante, tá? Colonoscopia é um procedimento invasivo. Colonoscopia não é um procedimento muito simples. Porque quando você passa, imagina eu passar um aparelho da grossura do meu dedo por todo o cólon, tendo que fazer curvas. Então, não é um exame simples de ser feito. Vocês veem que endoscopia, quem já prestou atenção, fazem na maioria dos lugares. Colono, não. Não são todos os endoscopistas que fazem endoscopia alta e baixa. Colono é mais trabalhoso. Normalmente, a coluna você precisa de um local apropriado. O paciente tem que ser anestesiado, mesmo que superficialmente. Tá? Então, o que a gente chama de sedação mais profunda. Às vezes, precisa de anestesista. Aí você precisa fazer uma avaliação pré-operatória. Tem complicações como perfuração e hemorragia. Mas não há dúvida que a colono é um exame superior à reto. Alguns defendem você fazer a colono em todos os pacientes acima dos 50 anos. Alguns autores defendem que não precisa.
Mas paciente com história de neoplasia do colo, neoplasia de colo uterino também, que costuma ter associação com colo, mama, história de pólipos familiares, esses pacientes precisam fazer uma colona com 50. O certo é, meu pai teve tumor de colo com 40 anos, você tem que fazer 10 anos antes. A diferenciação de um pólipo aparecer, crescer, virar lesão pré-maligna, até lesão maligna, é em torno de 10 a 15 anos. Espera aí, Pedro, já vou te dar a presença aí em ordem. Não faz bagunça, não. Tá? Ô, professor, mas depois que você fizer essa coluna, vier negativa, você repete em só um ano? Se não tem, não. Você faz uma coluna, não tem nada. A maioria dos autores fala o seguinte, você não precisa fazer outra tão cedo, normalmente superior a 5 anos. Se eu faço uma coluna, ele tem pólipo, e esse pólipo é um pólipo pré-maligno. Você deve fazer uma nova coluna de 6 meses a 1 ano. Fiz uma nova coluna, não é para dar presença ainda não, gente. Fiz uma nova coluna de 6 meses a 1 ano. Não tem pólipo, próximo colono daqui a 3 a 5 anos. Próximo colono de 3 a 5 anos. Não tem nada, mais uma coluna daqui a 5, depois de 10 anos. Então, você vai aumentando esse intervalo. Não precisa, porque não dá tempo. Em 1 ano, o espaço é muito curto. Tá? Mas por que se tiver, eu tenho que fazer com 6 meses a 1 ano? Porque existem pólipos ligeiramente elevados. O colo é muito extenso, pode passar desapercebido. Tá? Por isso que alguns defeitos. Se você achou um pólipo, você pode ter outro. Então, você faz. Se eu não achar nada, um intervalo maior. Entendi, professor. Obrigada. Só um segundo. Retossigmoidoscopia é um procedimento muito simples. Você pode fazer até sem sedação no seu paciente. Tá? Então, mas a maioria prefere, eu também. Quando eu vou pedir, raramente eu peço retossigmoidoscopia. Eu peço o paciente nunca fez, eu peço colonoscopia. Tá? Ok? Próxima pergunta. Ok, professor. Obrigada. Não, professor, eu estava te perguntando que então você vai de acordo com a patologia. Então, lógico que você falou que a retossigmoidoscopia é mais tranquila, né? Então, de acordo com a patologia, você escolhe... Orienta o que eu quero. Então, por exemplo, lembra do todo nunca não existe. Mas todo paciente que vai operar hemorroida, uma rotina do serviço de cirurgia geral do hospital universitário, o paciente tem hemorroida, eu falo, essa hemorroida é cirúrgica. Antes de operar, esse paciente tem que fazer retossigmoidoscopia, pelo menos. Para quê? Para eu ter certeza que o sangramento que ele tem de hemorroida não é por causa de um tumor mais alto. Aí você fala, por que eu não faço coluna de uma vez que eu vejo o lado direito? Porque o tumor do lado direito não dá sangramento, lembra da nossa aula, tríade clássica. Tá? Massa palpável, pesquisa de sangue oculto, anemia e diarreia. Essa é a tríade clássica do colo direito. Tá? Mas, na dúvida, a coluna é sempre bem indicada. Se eu ficar, faço coluna, faz reto, faz coluna.